Eles não falam isso abertamente, mas você sente. É quase como um sussurro que atravessa o ambiente quando você chega. Olhares se desviam, conversas se quebram no meio, risadas desaparecem, como se algo invisível, porém palpável, acabasse de atravessar aquele espaço. Não é arrogância, não é prepotência, não tem nada a ver com o que você faz, mas tudo a ver com quem você é. Uma energia diferente, forte demais para um mundo acostumado a viver na superfície. E, se isso acontece com você, não se preocupe. Carl Jung explicaria exatamente o motivo. Na verdade, ele acreditava que existem traços raros, características psíquicas tão poderosas que simplesmente não podem ser ignoradas. E se você carrega esses traços, sua energia é, sem dúvida, forte demais para o mundo. Você já percebeu que algumas pessoas parecem desconfortáveis na sua presença, sem motivo aparente? Como se sua simples existência acendesse nelas um holofote que revela coisas que preferiam manter escondidas? É quase como se você fosse um espelho ambulante, um reflexo vivo das inseguranças, das máscaras e das verdades que muitos lutam diariamente para não encarar. E, segundo Jung, isso não é um problema. É um sinal de evolução psíquica, um sinal de que você acessou partes de si que poucos têm coragem de acessar. E é exatamente isso que este vídeo vai te revelar. Os 9 traços que mostram que sua energia é forte demais para este mundo. E por que isso faz de você alguém extremamente raro? O primeiro traço é: sua presença altera ambientes. Você não precisa dizer uma única palavra. Sua chegada já muda tudo. As pessoas ficam inquietas. Os sorrisos se tornam mais curtos. As conversas mudam de rumo ou simplesmente cessam. Isso acontece porque sua energia carrega autenticidade, uma profundidade que desmonta qualquer tentativa de superficialidade. Carl Jung chamava isso de transmissão inconsciente do self. Você carrega em sua aura aquilo que muitos evitam, a verdade sobre si mesmos. E isso, para quem vive fugindo da própria sombra, é simplesmente desconfortável. O segundo traço é que você não suporta superficialidade. Conversas vazias, formalidades, máscaras sociais, tudo isso te esgota. Enquanto muitos se sentem confortáveis falando sobre o clima, fofocas ou banalidades, você sente como se estivesse sendo drenado. Sua alma busca algo mais, algo que vá além da superfície. E, segundo Jung, isso não é arrogância. É sintoma de alguém que integrou partes profundas do inconsciente. Sua mente não suporta mais o falso, o vazio, o desnecessário. Você quer verdade, sempre verdade. O terceiro traço é que você se tornou, sem querer, um porto seguro para confissões. Já percebeu como pessoas estranhas, até desconhecidos, se sentem confortáveis para te contar segredos, medos, traumas? É como se algo na sua presença dissesse: aqui é seguro, aqui você pode ser você. Jung acreditava que isso acontece porque sua energia comunica aceitação e profundidade. Você não julga, você não repele, você escuta. E justamente por isso, muitos encontram em você aquilo que nunca encontraram em ninguém: espaço para simplesmente existir, sem máscaras. O quarto traço é que o contato visual nunca é só um olhar. Quando você encara alguém, algo mais acontece. Não é apenas uma troca de olhares. É quase como se, por alguns segundos, a alma do outro fosse exposta. E isso ou conecta profundamente ou assusta. Muitos desviam o olhar, outros até sustentam, mas ficam visivelmente desconfortáveis. Porque, segundo Jung, o seu olhar carrega uma mensagem silenciosa. Eu vejo você, o verdadeiro você, inclusive as partes que você esconde de si mesmo. O quinto traço é que você desencadeia reações intensas, sem fazer absolutamente nada. Pessoas ficam defensivas, irritadas, nervosas, às vezes até sem saber o porquê. Isso acontece porque sua energia ativa, inconscientemente, as sombras dos outros. É como se sua simples presença dissesse: olhe para o que você tem evitado, e nem todos estão prontos para isso. Jung dizia que pessoas assim não precisam falar. A própria aura é uma conversa silenciosa, poderosa e inescapável. O sexto traço é que você não tolera falsidade. E pior, as pessoas sabem disso.
mesmo sem você dizer uma única palavra. Você percebe rapidamente quando alguém está usando uma máscara, fingindo, performando um papel que não é seu. Isso faz com que alguns te considerem intenso, até desconfortável, porque no fundo, sua energia não permite que a ilusão sobreviva. Sua simples presença desmonta narrativas falsas, personagens inventados e faz com que a verdade se imponha, mesmo que isso não agrade. O sétimo traço é que você atrai pessoas quebradas, perdidas, confusas, mas também assusta aqueles que estão apegados às próprias ilusões. De um lado, você se torna farol para quem busca cura, compreensão e verdade. De outro, sua presença é evitada por quem não quer, de forma alguma, encarar as próprias sombras. E isso cria um paradoxo. Você é profundamente necessário, mas muitas vezes profundamente inc. Porém, se até aqui você acredita que já entendeu tudo, sinto lhe dizer, você ainda não entendeu nada. Porque o mais assustador não é perceber que fomos manipulados. O mais assustador é perceber que sempre estivemos dispostos a ser manipulados. Sim, inconscientemente, desejamos aquilo que nos mantém presos. Desejamos a ilusão, porque a verdade, ela é pesada, dolorosa, desconfortável, e a mente humana, por natureza, rejeita tudo aquilo que quebra suas certezas, tudo aquilo que obriga você a encarar a sua própria ignorância. Observe, olhe ao seu redor, perceba como a maioria vive como peças dentro de uma engrenagem, sem nunca se perguntar: por que estou fazendo isso? Por que acordo todos os dias, corro, trabalho, consumo, durmo e repito? A vida se tornou um ciclo automático, onde poucos ousam quebrar esse roteiro invisível que foi escrito. Não por você, mas por aqueles que lucram com sua obediência cega. E talvez, nesse exato momento, sua mente esteja tentando resistir a tudo isso que está ouvindo. Ela quer te proteger. Ela te diz: isso não é sobre mim. Isso não é real. Mas no fundo, uma voz mais silenciosa, mais sombria, começa a sussurrar dentro de você. E se tudo isso for verdade? Agora me responda. Quantas vezes você já defendeu ideias que nunca questionou? Quantas vezes você já lutou por uma verdade que, na verdade, nem era sua? Quantas vezes você se enganou, só para não precisar enfrentar o vazio que surge quando você percebe que não sabe absolutamente nada? A verdade é que a maioria das pessoas não quer ser livre. Elas querem segurança, querem conforto, querem permanecer nas grades invisíveis da ignorância, porque lá não existe dor, não existe responsabilidade. Lá, tudo é mais fácil. Mas existe um preço altíssimo. Cada vez que você escolhe não questionar, cada vez que você escolhe não pensar, você entrega, sem perceber, o controle da sua própria existência. Você se torna refém das ideias dos outros, das vontades dos outros, dos sistemas, das narrativas, das mentiras cuidadosamente embrulhadas como verdades absolutas. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas escolhe viver na prisão, porque a liberdade é insuportável para quem nunca aprendeu a pensar. E sabe qual é o maior truque que já usaram contra você? Te convenceram que questionar é um problema, que duvidar é um erro, que refletir é perigoso. Perigoso para quem? Para você ou para quem se alimenta da sua ignorância? Pense com profundidade. Cada vez que você foi chamado de louco, de estranho, de rebelde, de inconformado, talvez você estivesse mais perto da verdade do que aqueles que te criticaram. E agora, depois de tudo isso, depois de mergulhar tão fundo, eu te pergunto: você realmente quer continuar dormindo? Ou você está disposto
a abrir os olhos e enfrentar o peso brutal de enxergar a realidade como ela é? Porque se escolher acordar, entenda, não há caminho de volta. Mas, antes que você ache que acordar seja um caminho simples, preciso te alertar, porque despertar não é libertador no começo, é devastador. É como se rasgassem todas as cortinas que te protegiam da dor, da verdade, da realidade cruel que sempre esteve à sua volta, e você, cego, nunca percebeu. É perder a inocência, é entender que aquilo que chamavam de vida sempre foi uma simulação cuidadosamente arquitetada para te manter exatamente onde você está. E talvez agora você esteja sentindo esse incômodo crescer no peito, esse desconforto, essa angústia silenciosa que começa a corroer suas certezas, porque tudo que você acreditava começa a desmoronar, tijolo por tijolo. A ilusão se quebra, as mentiras se revelam, e o que sobra? Apenas você, nu, diante do abismo da verdade. E sabe o que é mais cruel? É perceber que nem todos estão prontos para isso, que a maioria vai preferir te chamar de louco, de pessimista, de conspirador, só para não precisarem olhar para a própria mediocridade que aceitaram viver, porque pensar exige coragem, questionar dói, e refletir é um fardo pesado demais para quem sempre terceirizou suas escolhas. Olhe para a sociedade, veja como ela recompensa os obedientes, os que não questionam, os que seguem o fluxo, que aceitam tudo de olhos fechados. E observe como ela marginaliza os que pensam, os que discordam, os que se recusam a serem gado dentro do sistema. Você já percebeu isso? Já percebeu que o mundo não quer que você pense? Só quer que você produza, consuma, se distraia e no final morra sem nunca ter vivido de verdade? Porque viver de verdade não é sobre existir, não é sobre sobreviver, não é sobre seguir regras impostas por mãos invisíveis. Viver de verdade é rasgar o véu da ilusão, é enfrentar o desconforto de pensar, é carregar o peso da liberdade, sabendo que ela vem acompanhada do mais brutal dos custos, a responsabilidade total pela sua própria vida. E talvez seja exatamente por isso que poucos conseguem. Poucos têm coragem de atravessar essa ponte invisível. Que sepa, e assim, chegamos ao final dessa jornada de hoje. Mas, me responda com sinceridade. Será que tudo isso que você ouviu aqui aconteceu por acaso? Será que foi só um vídeo? Ou foi uma mensagem que você precisava ouvir nesse exato momento da sua vida? Talvez não exista acaso. Talvez Deus tenha usado até mesmo esse vídeo, essa tela, essa voz, para te lembrar que Ele está te chamando, que ainda há tempo, que sua história não terminou. E se tudo isso fez sentido para você, não deixe essa mensagem se perder. Se inscreva no canal agora, ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar apenas vídeos, você vai encontrar respostas, direções, reflexões que podem transformar não só o seu dia, mas a sua vida inteira. E lembra, se esse vídeo te tocou, não foi coincidência, foi propósito, foi cuidado, foi amor de Deus pela sua vida. Então, antes de sair, comenta aqui embaixo: eu recebo essa palavra. Isso vai ser uma declaração, uma confirmação e principalmente um passo de fé. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz. Que Deus te abençoe poderosamente.